Beleza, pessoal? Boa noite aí do pessoal da turma 2001. Estamos aí na nossa aula número 5, nossa aula número à distância. A gente vai mudar agora o assunto, vamos falar sobre alimentação. A alimentação, a primeira parte aí, alimentação saudável. Como é a alimentação saudável, como se faz a alimentação saudável, enfim. A gente saber aí sobre a alimentação e alimentação saudável. Beleza? Então vamos lá. Bem, então a alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do corpo humano, né? É você se alimentar, ingerir alimentos como frutas, legumes, verduras, né? Proteína da carne, do peixe, da carne do porco, enfim, é você ter uma alimentação saudável, você ter todos esses tipos de alimentos na sua alimentação, controlado, né? Controle dos horários direitinho, né? A quantidade certa, né? Que você deve fazer no café da manhã, deve fazer no almoço, deve fazer na janta, enfim. Alimentação saudável é tudo com a alimentação que você controla esses tipos de alimentos todos, tá? E por isso devemos seguir uma alimentação balanceada, né? Para que tenha uma alimentação saudável. Então, o que é uma alimentação balanceada? É quando você balanceia, né, todos os tipos de alimentos que você está ingerindo no seu corpo. Tá? Então, para o seu corpo funcionar bem, para o seu corpo, né, ficar legal, para ter todas as suas funções vitais legais, você precisa fazer uma alimentação saudável. E a alimentação saudável, você precisa fazer uma alimentação balanceada. Tá? Então, a alimentação balanceada é quando variamos, né, a ingestão de alimentos, né? Então, quando a gente varia a ingestão de alimentos, então, um dia a gente vai comer uma salada, outro dia a gente vai comer a proteína da carne, outro dia vai comer um cereal, né? Então, a gente está variando os alimentos. Não é como a pessoa todo dia come arroz, feijão e bife, todo dia, né? Então, se ele está comendo só esse tipo de alimento, ele não está variando, né? Então, não há uma variação de alimento aí. Então, se ele varia, então um dia o almoço dele seja arroz, feijão e bife, mas no outro dia, no almoço dele, seja uma salada, né? E na janta também, comer uma refeição leve, uma sopa. Aí no dia seguinte, ele comer um peixe, né? Isso é variar a alimentação, né? Enquanto nós variamos a alimentação que nós estamos ingerindo, né? A gente está ingerindo também uma variedade de nutrientes nessa alimentação. Então, varia também a ingestão de nutrientes. Então, como eu vou explicar mais para frente, né? Então, os nutrientes são muito importantes, que estão dentro dos alimentos, e são muito importantes para a nossa saúde, nossa condição de vida. Tá? Por quê? Porque eles fazem diversas funções no nosso corpo. Né? Eles funcionam, eles têm determinados tipos de funções específicas para o nosso corpo, né? Então, a respiração, a digestão, o fornecimento de energia, né? A visão, né? Outros sentidos, a memória. Então, tem alimentos que são ricos, né? De um determinado tipo de nutriente que tem um determinado tipo de função. Tá legal? Então, é por isso que a gente varia a nossa alimentação, é por isso que nós variamos o nosso nutriente, para que nós tenhamos o nosso corpo que tem várias funções e essas várias funções funcionem de uma maneira legal. Tá beleza? Então, a alimentação saudável, a alimentação balanceada que a gente está vendo aí na figura, é quando a gente se alimenta de todos os tipos de alimentos de uma forma variada, de uma forma mais complexa, obedecendo os horários, tudo certinho, tá? Então, você vai ter uma variedade de legumes, frutas, verduras, proteínas, tá? Pães, né, integrais, leite, tá? Sem precisar cortar, mas você variar aquela quantidade certa, variar os alimentos de uma forma correta, beleza? Então, o nutriente é qualquer elemento composto químico necessário para aumentar o metabolismo do organismo vivo, tá? Então, eles ficam, né? Os nutrientes ficam nos alimentos, né? Então, os nutrientes são essenciais para a nossa vida, né? E são formados por elementos químicos.
Então, cada nutriente, que é um elemento químico, ele tem a sua função. E cada alimento, né, que tem lá que é um determinado tipo de nutriente, é rico em determinado tipo de nutriente, se faz necessário ingerir para que a gente possa ter um bom funcionamento no nosso corpo. Então, se a gente tem, por exemplo, a digestão, a gente tem um determinado tipo de nutriente que faz um bom funcionamento digestivo, é necessário que a gente se alimente daquele nutriente específico. A gente tem a função renal, né? O nutriente que é a água é necessário para que ele possa fazer o seu trabalho legal, né? Então, cada nutriente tem a sua função específica ali, e cada função daquela ali é uma função vital para o seu corpo, tá beleza? Aí tem vários tipos de nutrientes, né? Por exemplo, são carboidratos, os cálcio, ferro, proteína, lipídios, vitaminas, vários diversos tipos de vitaminas, água, ferro, fósforo, tem uma variedade de nutrientes, tá beleza? Então, cada nutriente que está sendo um exemplo aí, um alimento desse aí é rico desse nutriente, e que esse nutriente tem uma função principal para o bom funcionamento do nosso corpo, tá beleza? Aí, só para vocês terem uma ideia, observar, se você for no mercado, ver qualquer produto, você pegar no mercado um biscoito, uma massa, enfim, qualquer coisa, você vai ver uma tabelinha de informações nutricional. Nessa tabela que está incluída aí, está incluído os nutrientes que estão naquele alimento que você está comprando. Então, se você comprou um biscoito ali, né? Aí o biscoito tem quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, né? Tem a gordura, açúcar, enfim. Ali você está vendo, né, quais são os nutrientes ali que você está ingerindo, o valor energético dele em calorias que você tá ingerindo ali. Então essa tabela aí é importante para a pessoa observar, para saber ali o que ela está ingerindo, o que ela está comendo, tá? Então é importante ela saber aquilo ali. Então, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, pessoas hipertensas, ela não pode comer muito nutriente sódio, que é sal, que vem da origem do sal. Então você vai pegar um determinado tipo de produto, ver naquela tabelinha lá, quantidade de sódio, tanto, aí tem que ver se ela pode consumir aquele produto ou não, sendo ela hipertenso. Porque o hipertenso tem que ter uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de sódio que ele pode ingerir, tá? Então essa tabela é importante para que vocês possam observar o que você está ingerindo ali. Ah, pessoal, mais as frutas, legumes, a gente não tem essa tabelinha. Não. Mas aí, durante as nossas outras aulas, eu vou falar mais sobre os nutrientes, vou falar dos nutrientes mais importantes e as fontes deles, as fontes naturais deles. Aí você vai estar vendo certinho aí quais são as fontes naturais aí que não tem essa tabela. Você pega uma maçã, por exemplo, você vai ver a tabelinha lá, com número de carboidrato e tal. Mas você vai ver que a maçã é rica em um determinado tipo de nutriente. E esse nutriente vai ser necessário para que você tenha uma boa saúde. Beleza? Então, para ter uma alimentação saudável, você precisa balancear o que nós comemos, né? Então, para ter uma alimentação saudável, a gente precisa balancear os alimentos que nós comemos, né? Precisamos variar o tipo de alimento que nós comemos. Não é evitar, né? Então, se tem o doce, por exemplo, você pode comer o doce, mas não pode exagerar de comer o doce. Então, quando variamos a quantidade de nutrientes, então, assim como variando a quantidade de alimentos, está variando a quantidade de alimentos que entrarão no nosso corpo, como eu falei no início da aula, né? Então, se você fosse alimentar um determinado tipo de alimento, né? Aí no outro dia você vai se alimentar no outro alimento, você está variando, né, essa sua alimentação. No seu prato, né, que você vai almoçar,
né? Ao invés de você colocar só um tipo de alimento, você vai variar o tipo de alimento ali que você está colocando no seu prato. Então você vai colocar uma salada, você vai colocar uma proteína, você vai colocar um legume, né? Você vai colocar variados tipos de alimento ali. Então a qualidade da sua alimentação é importante, né? No seu prato ali que você está se alimentando, está comendo, então a variedade de alimentos que você está comendo ali é importante também, tá? Então não interessa a quantidade do que você come, a quantidade que você come tem que ser controlado. Não adianta a pessoa chegar num determinado local, chegar a fazer um pratão, né, e dizer que aquilo ali é saudável. Não. Ela pode fazer um prato razoável, ela pode fazer um prato legal, variando a sua alimentação naquele prato ali, que ela vai ter um prato saudável, natural, que vai fazer bem para o seu corpo. Beleza? Então se preocupa mais na qualidade dos alimentos que você está comendo, né, do que a quantidade de alimentos que você está ingerindo. Nem sempre a pessoa que come muito é uma pessoa saudável. Então, se a pessoa controla a sua alimentação nos horários certinhos e controlando a sua alimentação de uma maneira certa, correta, ela está se alimentando legal. E também, variando o que ela está comendo, né, não comer só um determinado tipo de coisa, mas se ela variar o que ela está comendo, frutas, legumes, verduras, etc., ela está tendo uma boa alimentação, ela está tendo uma alimentação saudável. Beleza? Também devemos ter atenção ao gasto calórico, né? O quilo que você gasta durante o dia. Muitas vezes você trabalha muito, tem a escola, fazer a sua escola, ainda se dá um tempinho, ainda faz uma atividade física. Então você tem que observar ali o quanto que você está gastando ali. Então, o quanto que você gasta, né, por dia, diário, de acordo com aquilo que você está se alimentando, né? Então há vários tipos de relações aí, né? Então tem que ver a quantidade de energia que você consome em relação à quantidade de energia que você gasta. Tem gente que consome muita energia, então precisa fazer uma alimentação que suporta a essas energias que ele perde aí, tá? Então o gasto também é observar que o gasto de energia corporal não é só a atividade que você faz, né? Não é só a atividade física, não é só o esporte, não é só o seu trabalho. Durante o sono, por exemplo, nós gastamos energia. Nós gastamos energia durante o sono. O coração bate, você respira, a digestão continua acontecendo, as suas funções renais, as suas funções neurais. E isso gasta energia, né? Então, tem um gasto de energia também nas suas funções vitais, que também deve ser observado. No seu estudo, você gasta energia. Quando você está parado estudando, prestando atenção na aula, você está gastando energia também. Então, o gasto de energia não é só quando você está ativo, não é quando a gente se movimenta, gasta energia. Gasta muito. Mas quando a gente está parado também, dormindo, a gente está gastando energia. Pouco, muito pouco, mas está gastando energia, uma energia necessária que você tem que ter para que as suas funções vitais possam continuar funcionando. Beleza? Então, por isso devemos equilibrar tudo aquilo que nós comemos com o que gastamos de energia. Então, se a gente come muito, gastamos pouco, a tendência é aumentar o peso, né? E se comemos pouco, gastamos muito, a tendência é diminuir o peso, né? Então, essa variação aí, simples, né, que vocês estão vendo aí, é que você tem que prestar atenção também naquilo que você gasta nas suas funções vitais. O que você gasta durante todo o seu dia, trabalho, escola, atividade física, mais aquilo que você está em repouso também. Deve-se calcular isso também. Se você trabalha numa atividade muito intensa, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha em obra, tem uma atividade muito intensa, né? Aí depois
ela faz uma atividade física com os amigos, joga um futebol, né? Gasta mais energia, né? Aí no final do dia, à noite, ele vai para a escola, faz os seus estudos, né? Está gastando energia também. Então veja quantas atividades de muito esforço aí que ele teve, que ele precisa da alimentação para suprir essa energia toda que ele consumiu. Para que no outro dia, no dia seguinte, ele possa continuar fazendo a sua atividade. E para que durante o seu sono, depois de toda a atividade, as suas funções vitais continuam funcionando também, porque gasta energia também. O que são funções vitais? Repetindo, o que são funções vitais? A respiração, o batimento do coração, a sua digestão, o seu cérebro continua funcionando, né? As suas funções renais, os seus rins continuam funcionando. E são exemplos de funções vitais que gastam energia e que você precisa controlar, né? E tem gente que faz pouca atividade física, trabalhar sentado, por exemplo, no final do trabalho não faz nenhuma atividade física, vai para a escola também, que é uma atividade física pouca também, mas aí gasta bem mais reduzido que o outro rapaz que gasta muito. Então ele tem que controlar essa alimentação dele para quê? Para que ele possa suprir esse gasto dele, que é bem menor, para que ele possa suprir esse gasto dele. Não pode exagerar muito em relação a outro rapaz que gasta muito. Não pode exagerar muito, porque ele gasta pouco, muito pouco. E também tem que calcular nas suas funções vitais aí. Esse tipo de cálculo aí, esse tipo para você saber direitinho, só o médico nutricionista pode fazer. Então ele vai avaliar você, vai examinar você, vai fazer uma entrevista com você para saber o que você faz durante o dia, o que você faz de atividade física, o que você faz durante a noite. Ele vai lá, calcula direitinho e vai dizer para você, ó, você gasta isso, você precisa consumir isso. Então você precisa consumir isso para ficar bem, para ficar tranquilo. Beleza? Mas o que é importante aqui é que você tem que ter um equilíbrio daquilo que você consome com aquilo que você gasta. Então tudo aquilo que você tem que equilibrar, tudo aquilo que você come com tudo aquilo que você gasta, incluindo as suas funções vitais. Né? Porque como eu falei, quando respiramos, gastamos energia, quando o coração funciona batendo, gasta energia, quando você faz a digestão do alimento, você gasta energia. Então você tem que equilibrar aí na balança aquilo que você come, a ingestão, com aquilo que você gasta do seu dia a dia, incluindo as suas funções vitais. Porque tem pessoas que ficam nervosas. Professor, eu como 5.000 calorias. Nossa, eu acho que eu engordei, então eu tenho que gastar 5.500. Não, não é assim. Você não pode gastar tudo que você consome. Tem aí as funções vitais também, que gastam energia que você precisa aí no seu organismo. Beleza? Se você gastar muita energia também, sua imunidade abaixa. Imunidade que é a proteção do corpo contra as doenças, né? A imunidade também abaixa. Então você precisa controlar esse gasto de energia para que você não possa ter uma complicação na sua saúde. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, faça a atividade 5, que vai estar lá na sala virtual. Qualquer dúvida, me procure, beleza? Forte abraço aí, uma boa noite para vocês e até a próxima, ok?